Que a Mãe Maria Santíssima sempre nos abençoe e nos auxilie com a sua luz rosa de puro amor, trazendo aos nossos corações sempre a atitude e o proceder correto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite de quarta-feira. Que nós possamos utilizar todos os conhecimentos que serão entregues aqui nessa noite, em todos os dias das nossas vidas, nos conectando cada vez mais com o nosso anjo guardião. Como vocês sabem, eu já estou fazendo aqui a série sobre o livro O Céu e o Inferno, e na reunião passada a gente começou o trecho do livro que fala sobre os anjos. E foi uma palestra bem interessante, onde eu expliquei todos os 9 níveis angélicos, o que cada um deles faz, a missão de cada um deles na existência. Eu expliquei a visão do kardecismo em relação aos anjos e já comecei aqui a leitura do trecho do livro O Céu e o Inferno, onde trata de como a Igreja Católica inicialmente vê e entende os anjos segundo o Concílio de Latrão, que é onde a gente estava aqui lendo esse trecho aqui. Para dar uma rememorada para quem não estava aqui e também para a gente lembrar do que estava estudando, lembrem-se que a gente encerrou a nossa reunião também da semana passada com a leitura da prece aos anjos guardiães e espíritos protetores, que fica no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma prece possível, vocês devem introduzir a vida de vocês para que vocês sempre estejam trabalhando essa energia do anjo guardião. Tanto que, se vocês observarem aqui, ela é uma prece onde explica direitinho qual a conexão, qual a visão do anjo guardião, como é que nós devemos nos relacionar com ele, coisa que eu também vou relembrar aqui hoje. E também na reunião passada eu falei sobre os 9 níveis hierárquicos dos anjos, segundo a Bíblia, que tem os da primeira hierarquia, que são os mais próximos de Deus, que são os serafins, querubins e tronos. Os da segunda hierarquia, que recebem essa energia passada dos da primeira hierarquia e também ajuda a controlar e organizar a nossa realidade, que são as dominações, potestades e virtudes. E a terceira hierarquia, que seria a mais próxima a nós e a que mais, entre aspas, interfere na realidade da gente, que são os principados, os arcanjos e os anjos. E expliquei profundamente cada um deles lá na palestra anterior, então hoje eu não vou me delongar nisso. Vou focar então onde a gente tinha parado na reunião passada, que foi quando eu encerrei a reunião fazendo a prece aos anjos guardiães. Eu vou ler esse trecho aqui da prece dos anjos guardiães, interpretar aqui tudo bonitinho, explicar o que é que vocês podem fazer para ter uma relação mais ativa com o anjo guardião, e depois eu vou voltar aqui para onde a gente parou na leitura do próprio livro do Céu e Inferno sobre os anjos, porque assim a gente vai ter um aprendizado mais dinâmico sobre o assunto. Primeiro de tudo, a gente tem que relembrar que anjos são seres espirituais que, segundo a própria Bíblia, segundo as versões e as tradições que são ensinadas, foram seres que Deus criou lá no início para que auxiliassem a ele, entre aspas, no processo de manutenção da realidade e do universo. Segundo essa visão e essa interpretação, eles já nasceram puros, eles já nasceram em forma espiritual com um certo nível de evolução. Só que para o kardecismo e para as religiões mais espiritualistas, diferente dessa interpretação da Bíblia, na verdade, os anjos já foram espíritos como nós que evoluíram muito e chegaram lá nesse grau. A Bíblia entende que eles já nasceram como anjos, já nasceram como puros. Mas como o kardecismo e as religiões espirituais entendem que a evolução ela é cumulativa, por que Deus criaria espíritos que já nascem puros, já nascem perfeitos, e por que ele criaria outros que nascem imperfeitos e precisam trabalhar e por mérito chegar na perfeição? Vamos dizer que você está numa escola e você entra na escola. E você entra na escola na alfabetização, quer dizer, no pré-1, no prézinho 1. E aí, um coleguinha seu simplesmente chega e já está no terceiro ano do ensino médio. Ué,
Porque ele já chega no terceiro ano do ensino médio e eu vou ter que passar minha vida inteira no pré-1, pré-2, pré-3, alfabetização, primeira série, segunda série, quarta série, terceira série, sei lá o quê, até chegar no terceiro ano. Que história é essa? Então, eu defendo mais essa ideia, essa interpretação de que os anjos já foram espíritos em um grau, nível igual ao nosso, só que como eles foram criados muito antes de nós, eles tiveram mais tempo de chegar à evolução e à perfeição, assim como eles estão hoje. E assim como um dia nós estaremos em um grau de evolução hierárquico como o dos anjos, e existirão espíritos que estarão no nosso nível. Afinal, segundo os livros espíritas, Deus nunca parou de criar. Vocês acham o quê? Que Deus criou a gente há não sei quantos mil anos e simplesmente ele está descansando, parado, olhando a gente se desenvolver e evoluir? Não. Deus continua vivo, ativo, criando e sendo a criatividade que ele é. Dizem, por exemplo, teorias de que Deus ainda está criando outros universos, outras galáxias, outras coisas ainda mais complexas. E que espíritos que já estão num certo grau de evolução estão cuidando da gente. Quer dizer, óbvio que Deus também cuida da gente. Mas, assim como numa empresa, quando você vai se tornando melhor, o seu chefe vai lhe dando mais espaço e vai lhe dando mais responsabilidade e lhe dando mais capacidade de ordenar, de organizar e tudo mais, assim na terra como nos céus. Lá no céu também, quanto mais evoluído o anjo, mais poder lhe é dado para o desenvolvimento. Por exemplo, tem livros espíritas que dizem que Jesus, quando encarnou aqui entre nós, ele era dirigente espiritual do planeta Terra. Depois eu já li livros espíritas que diziam que Jesus já tinha evoluído tanto que ele já era o diretor espiritual do nosso sistema solar. E já provavelmente hoje em dia, com base nos anos que eu já li esse livro, ele já é diretor espiritual de algo muito mais maior do que a gente e também ainda cuida da gente, já que existe a onipresença, existe a bilocação, existe as mediunidades que fazem uma energia de um espírito poder estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tanto que é dito lá no livro dos Espíritos que se duas ou mais pessoas estiverem reunidas pensando em Deus, o próprio Deus está lá presente, nos relembrando sempre a responsabilidade que é estar aqui nesse estudo nessa noite. Enfim, então nós podemos evoluir e nos desenvolver a ponto de chegar no nível dos anjos. E os anjos também podem evoluir e se desenvolver a chegar num nível que para a gente eles poderiam parecer Deus. Um bebê humano, quando ele sai logo da barriga da mãe e tá lá recém-nascido, ele não sabe fazer nada direito. Ele não anda, ele não fala, ele só reage com as coisas e ele vive lá de uma forma meio vegetativa, sem o nosso cuidado, sem o nosso carinho, sem a nossa presteza, esse bebê humano, ele não consegue fazer quase nada. Mas com o tempo, com dedicação, ele não aprende a falar, ele não aprende a andar, ele não aprende a definir as cores, as letras, ele não aprende a fazer várias coisas complexas a ponto de se tornar um adulto humano, então nós também podemos nos evoluir, nos desenvolver ao ponto de chegar num nível angélico. Mas, enquanto nós não ainda chegamos neste nível, existem anjos, espíritos que já chegaram nesse nível, que se dedicam a entregar e doar a sua atenção e energia a cuidar de nós. Pelo menos assim que eu aprendi que funciona a hierarquia angélica. É dito que quanto mais evoluído o espírito, mais ele percebe a importância de doar a sua energia e a sua dedicação a transformar o mundo, o universo, num local melhor. Tanto que quando a gente para ler os romances espíritas, muitos espíritos evoluídos pedem para encarnar aqui na Terra em diversos momentos. E eu, pelo menos, quando comecei a ler esses livros, ficava tipo, oxe, que espírito burro, ele já é evoluído, já pode viver lá na colônia, nem precisa mais voltar aqui na Terra e ficar pedindo encarnação aqui. Que besta, que otário. Ux, 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 ux. E aí eu continuava a ler o livro e eu percebia que quanto mais o livro se desenvolvia, mais ele dava exemplos e explicações do porquê ele fazia aquilo. Inclusive, assistam o filme Os Mensageiros.
mensagem que é passada lá é muito parecida com isso que eu estou explicando aqui agora. E aí, lendo o livro, eu percebi o seguinte, que quanto mais evoluído você se torna, mais você tem consciência da responsabilidade que você tem pelos seus irmãos que ainda não estão evoluídos. Quanto mais evoluído você se torna, mais você tem noção da sua importância e a sua relevância ao estar encarnado, despertando consciências. Quanto mais evoluído você se torna, menos você se torna capaz de ficar parado simplesmente olhando as coisas. Mais ativo você se torna e mais você sente vontade de aconselhar, orientar e auxiliar aqueles que não conseguem ver o mundo ainda como a sua forma. Então, os livros deixam bem claro que essa dedicação que os anjos guardiães têm por nós é uma dedicação de amor puro. Eles sabem que eles já estiveram num local como o nosso e eles também tiveram anjos guardiães. Eles sabem a importância de um espírito bom estar sempre nos mostrando o caminho certo e eles sabem o quanto isso é diferencial. Se você está num barquinho no meio do mar e você tem uma bússola que te mostra o norte, você sabe como encontrar o norte se você precisar. E os anjos guardiães são como isso, são como um farol, são como uma bússola, que o tempo inteiro estão emanando energias boas em nossa direção, para que a gente sempre saiba buscar o caminho e a atitude correta que nos auxiliará a evoluir. Então, como diz esse próprio texto aqui da Prece dos Anjos Guardiães, que é um dos trechos aqui que eu acho mais bonito, que diz assim: Deus é tão bondoso, tão amoroso, que ele colocou um anjo para dedicar-se a cuidar de cada um dos seus filhos em tanto amor e carinho. Então, observem. Todos nós temos anjos guardiães que estão conosco há várias encarnações, nos protegendo, nos auxiliando e nos transformando junto com eles. Geralmente seu anjo guardião já te acompanha há muitas e muitas encarnações, porque o tempo para ele passa numa velocidade muito diferente da nossa. Tanto que eu já fiz palestras sobre o Livro dos Espíritos, que tem lá um trecho só sobre os anjos guardiães, que provavelmente na próxima palestra, vou até deixar aqui anotado, eu vou falar sobre esse trecho também do livro, porque lá também dá muitos detalhes sobre como é escolhido o seu anjo guardião, se o anjo guardião pode abandonar o filho, e várias outras coisinhas que são explicadas lá. E aí é dito muito isso, que o anjo guardião é uma tarefa muito bonita ser um anjo guardião, que é uma tarefa de dedicação extrema, que ele o tempo inteiro está irradiando energia para você e de acordo com o seu livre-arbítrio você aceita e acolhe essa energia para a sua ou a rejeita e repele continuando no erro. Então imagine aí, um dos espíritos mais evoluídos que a gente consegue pensar, que é um anjo, claro que ele está apenas abaixo de Deus, vive a zelar por nós, vive a observar nós. Então aquelas pessoas que dizem, me sinto sozinho, me sinto como se ninguém me ajudasse, como se eu tivesse totalmente perdido, como se eu estivesse esquecido, como se Deus não olhasse mais para mim, ele olha sem parar, ele nunca deixou de olhar. Você que às vezes pelo estado psíquico que se encontra não consegue mais já sentir essa energia, sentir essa proteção. Por isso que é importante você criar na sua mente laços com esse anjo guardião. Tá, Francisco, mas como é que eu vou fazer isso? Sempre gosto de ensinar essa parte porque as pessoas esquecem disso. Se você tem, sei lá, um amigo, como é que você faz para manter a sua relação com esse amigo? Sei lá, de tempos em tempos você conversa com ele, de tempos em tempos vocês desabafam, de tempos em tempos vocês criam laços, de tempos em tempos você sente nessa relação com essa amizade de que você pode contar com essa pessoa e essa pessoa também pode contar contigo, de que mesmo com distância, mesmo sem se falar por muito tempo, se você precisar dessa pessoa, ela estará lá para lhe ajudar, para lhe dar um sustento e uma força. Amizades, elas são criadas através de vínculos. Pode ser que hoje eu saia daqui de casa de noite, sei lá, resolva ir na rua, comer um lanche, sei lá o quê, e nesse local eu encontre alguém que eu nunca vi na minha vida. Mas lá eu posso chegar e falar: Oi, Fulano, tudo bem? Aí o fulano vai me olhar estranho, talvez querendo saber por que eu tô perguntando pra ele. Aí eu, qual o seu nome? Seu nome é tal? Ah, o meu é Francisco. E a gente, através de um diálogo, começa a ver se a gente tem coisas parecidas, se a gente tem interesses parecidos, se a gente gosta do mesmo tipo de filme, mesmo tipo de livro, e talvez uma amizade possa surgir dali.
Então, uma das coisas que geralmente a gente precisa fazer para melhorar a nossa relação com o nosso anjo guardião é, quem sabe, nomeá-lo. Porque aqui, nós humanos, precisamos muito de um nome, geralmente, ou de um símbolo, geralmente, para criar um vínculo com alguém. Ah, aquele ali é meu amigo, é minha amiga e ela se chama tal. Então, você pode criar um nome que você gosta, um nome que lhe é caro, para ter essa relação com o seu anjo guardião. Aqui no próprio texto diz que você pode escolher o nome de um santo que você gosta. Eu posso chamar meu anjo guardião de São Francisco, já que eu adoro este nome, acho lindo, fizeram até igrejas para mim no mundo. E aí eu posso escolher o nome Francisco para o meu anjo guardião. Ou então, se eu sou muito devoto de Miguel Arcanjo, eu posso mentalizar que meu anjo guardião é o Miguel Arcanjo, ou São Rafael, ou então eu posso escolher um nome que eu gosto, que eu acho bonito, que eu já pensei em botar no meu filho, no meu cachorro, e eu posso pensar, olha, meu anjo guardião, por favor, eu espero que a partir de hoje você entenda que eu vou convencionar te chamar deste nome. E eu espero que você goste disso e que recorra a mim quando eu chamar por esse nome. Você entenda que eu tô falando com você e que eu quero sentir mais próxima a sua conexão. E aí, sei lá, você tá vivendo o seu dia e o dia do trabalho tá horrível. Lhe apurrinharam a mente. Você ficou cheio de raiva. Você pode falar, pô, fulano, e meio que desabafar com o teu anjo guardião conversando. Hoje tá. Pode xingar mesmo, pode falar o que você quiser, desabafar mesmo, como se fosse um amigo. A gente precisa parar de ter essa ideia de que o espírito é evoluído, de que Deus, a gente tem que ter um medo, um temor, que a gente não pode falar qualquer coisa, porque ele não vai nos entender, porque ele vai achar que é uma ofensa. Seu anjo guardião tá aí contigo o tempo inteiro. Ele vê você xingando o dia todo. Ele vê você pensando tudo o que você pensa. Você acha que se você falar com ele uma expressão, tá foda o dia hoje, ele vai ficar com raiva de você por causa disso? Tudo bem, não é a melhor comunicação para você colocar com ele, porque a gente tem que ter uma relação de... Mas converse, é melhor que você converse com ele, desabafando, tá complicado o dia hoje, do que você não ter essa relação de falar e de pensar no seu anjo guardião. Então pense, ó, oh, meu anjo guardião, está difícil, está complicado, fulano me tira a paciência, fulana tá me enchendo o saco, mas ainda bem que eu tenho aqui a sua amizade, ainda bem que eu tenho fé, ainda bem que eu sou uma pessoa que estuda, que gosta de espiritismo, que já me ensinaram que eu tenho de ter paciência, isso aqui pode ser um laço da minha encarnação passada, é melhor deixar pra lá, vou orar depois por essa pessoa, esse obsidiado. Eu tinha uma professora que era espírita, e quando algum aluno ficava enchendo o saco, não era eu, nunca eu, obviamente, que eu sou corretíssimo, nem perturbava na aula, ela chamava o dito cujo que estivesse perturbando na aula de obsessor. Ô seu obsessor, cale sua boca aí que eu quero dar aula. Então, era um dos momentos mais divertidos da aula quando ela chamava alguém de obsessor. Eu me acabava de rir. Então, assim, às vezes brincando, você vai dando risada, você vai relevando a situação, e nomeando, você também começa a ter paciência e pena. Esse fulano, ele tá tão mal com a vida dele, ele tá tão angustiado, tá tão chateado que ele parece pra mim um obsessor aqui no meu trabalho. Então, se ele é um obsessor, eu vou orar por ele. Eu vou desejar que ele fique bem. Eu vou orar pelo anjo guardião da guarda dele para que ele fique tranquilo, para que ele consiga se libertar das coisas que estão atrapalhando a vida dele. Lembram quando eu fiz lá a prece sobre a palestra sobre a inveja? Uma das coisas que eu falei lá, que muita gente inclusive falou que ficou marcada na mente, foi isso. Se alguém tem inveja de você, se alguém está atrapalhando sua vida, se alguém não gosta de você, não revide, não pense e não deseje que a vida dessa pessoa fique ruim. Porque quando pior a vida dela ficar, mais ela vai ter motivo para ser chata com você. Desejo uma vida maravilhosa. Desejo que ela encontre um emprego melhor do que o seu, que ela saia do seu emprego e vá para um lugar melhor, que ela seja tão feliz, que ela seja tão realizada, que ela esteja tão feliz que ela esqueça que você existe e que não tenha mais como lhe perturbar. Então, vá conversando com o seu anjo guardião. Vá conversando com ele sobre o seu dia. Ó, hoje eu tô aqui me sentindo meio triste por causa disso, disso e disso. Poxa, meu anjo guardião, o que você acha que eu poderia fazer para isso? E você pode soltar lá no ar. Se você for médium audiente, você pode começar a ouvir ele falar com você. Ou então, ele pode te mandar mensagens através de outras formas.
Ele pode colocar no seu caminho alguém que te aconselhe sobre o tema. Ele pode fazer você querer se interessar por ler um livro que vai lhe dar as respostas que você precisa. Ou então ele pode simplesmente te passar uma sensação de alívio, de calma, uma sensação de, ó, eu tô aqui por você. Não se esqueça disso. E assim você vai construir uma relação de amizade com o seu anjo guardião e de proteção para com ele. Uma relação verdadeira, de amor, de carinho, que te fortaleça essa relação espiritual que você precisa ter com ele. Então é essencial que você trabalhe na sua mente essa relação, porque nós temos livre-arbítrio, não temos? Então, se eu escolho o tempo inteiro estar chamando, me conectando e trabalhando a energia com o meu anjo guardião, eu estou o tempo inteiro vibrando a energia boa com ele e eu estou criando um laço de energia positiva com ele. E isso já vai me ajudar em inúmeros aspectos. Isso vai afastar o pessimismo, vai afastar a energia do obsessor que queira tentar trabalhar comigo. Se eu estou irritado no trabalho e eu começo a desabafar para o meu anjo guardião, não vai ter nem espaço para o obsessor tentar montar em mim, para me deixar ainda mais raivoso. Então percebam, criar uma boa relação com esse anjo guardião, com esse mestre, é a melhor forma de você estar sempre protegido, equilibrado e encontrando a forma correta de evoluir. E nessa de às vezes conversar, a gente também consegue trabalhar muito a nossa mente. Quando a gente transforma em uma lógica, em uma conversa, algo que está nos chateando, isso ajuda muito a trabalhar a nossa forma de ver o assunto. Afinal, o que é uma terapia? É um momento onde você conversa com alguém, você coloca para fora como você está se sentindo e você depois recebe orientações em relação a isso. Então, faça essa sua terapia com esse teu anjo guardião, que vai ajudar muito. Então, aqui, só para continuar, eu vou fazer uma leitura aqui rapidinha do trecho antes da prece aqui do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refletir melhor essa definição do que seria o anjo guardião novamente. E aí vai e fala o seguinte: todos nós temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então pensa aí, o teu anjo guardião é como se fosse você assistindo um filme. Só que o filme que teu anjo guardião está assistindo é o filme da sua vida. Imagine como ele fica feliz quando você consegue aquilo que você tentou muito. E como ele fica triste quando ele vê você remoendo e chorando pelos cantos. Às vezes, quando você tá vendo um filme, você não pensa assim, que pessoa burra! Como é que cai um negócio de madrugada na cozinha e ela vai atrás do demônio pra tomar uma porrada dele? Que pessoa burra! Eu imagino que o meu anjo guardião e o de vocês deve ficar assim às vezes. Pessoa burra, como é que ela cai de novo nisso? Como é que ela se irrita de novo com essa situação? Como é que ela volta pra esse homem? Deve ser hilário pro nosso anjo guardião e também triste, às vezes, acompanhar a história de vida chamada encarnação do seu filho. Imagine como não é. E aí continua. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha um nome conhecido na sua terra. Então, ou você pode escolher o nome dele, ou você pode, durante vários dias, antes de dormir, mentalizar: meu anjo guardião, se apresente para mim em sonho e me diga seu nome, me diga seu nome. E você pode sonhar com alguém dizendo um nome, ou então com ele mesmo aparecendo dizendo: meu nome é tal. E aí você pode criar esse vínculo mais profundamente. Ou então simplesmente chamar de meu anjo guardião, como você quiser, como você preferir. Invocamos-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais vive e particularmente simpatize e nos inspire. Então pode ser um santo, um anjo, enfim. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Então, além do anjo guardião, Deus nos dá uma gama de espíritos familiares e espíritos que gostam da gente pelo tipo de pessoa que a gente é. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Se eu fui muito amigo ou amiga de fulana
na encarnação passada, fulana, se tiver desencarnado e for um espírito evoluído, pode me proteger, sei lá. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Eu gosto de espiritismo, espíritos que trabalham com a linha kardecista vão me guiar. Se eu sou um bandista, espíritos que trabalham com a linha umbandista vão me guiar. E por aí vai, de acordo com a minha vibração e o momento que eu estou vivendo. E aí continua. Os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos, aproveitando-se das nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Há alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditar que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado. Lembra aquele desenho infantil que antes de fazer a coisa errada aparecia um anjinho do lado direito e um capetinha do lado esquerdo? Então o que está dizendo aqui é o seguinte: sim, a gente tem um anjo guardião, mas não existe um demônio antiproteção, ou então um demônio também para balancear e nos levar para o erro. Não existe isso. Geralmente, o maior obsessor que a gente tem somos nós mesmos. Acreditem nisso. E aí tá dizendo aqui, não existe um demônio guardião para também lhe levar para o erro, você que geralmente é o seu maior obsessor. E aí continua. Os maus espíritos ocorrem voluntariamente desde que achem-se meio para assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência. Então tá deixando aqui bem claro, os espíritos ruins que vêm para perto da gente é porque a gente é fraco, e tá errando, e tá pensando coisa ruim, e porque a gente é negligente, a gente não tá orando, não tá seguindo nossa religião, não tá se tornando uma pessoa melhor, e por aí vai. Em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que atraímos resultado desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Então, mesmo que eu esteja errando muito, que eu seja a pior pessoa do mundo, que eu tenha cometido os piores crimes da humanidade, meu anjo guardião nunca vai desistir de mim. Sempre vai estar lá disponível para tentar me ajudar, se eu fizer por merecer e se eu me colocar de novo no caminho certo. Ele continua. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedindo-lhes força, resistência às más sugestões e nos assistam nas contingências da vida. Então, quando a gente faz a prece pelo anjo guardião, a gente tem que estar com esse intuito, de pedir para que ele nos proteja, de pedir para que eles intercedam junto a Deus por nós. Pedir força para a gente tomar a atitude certa, mesmo o mundo querendo que a gente tome a atitude errada, e nos auxiliar nessas contingências. Como eu já estou aqui no embalo, eu vou ler a prece, só que eu vou ler cada um dos trechos dela, parando e explicando como eu já fiz uma vez, só para a gente relembrar, porque é muito importante para a gente fortalecer esse laço. Começa-se assim. Espíritos esclarecidos e benevolentes. Então, estou dizendo, espíritos bons, evoluídos, que estão por aí, que me assistem e me guardam. Mensageiros de Deus, vocês que levam para o universo as coisas boas que Deus ensina, as coisas boas que Deus criou. Que tem de missão por assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Então, estou pedindo aqui para que esses espíritos me ajudem a não errar. Me ajudem a fazer a coisa certa. Me ajudem a aprender o que eu preciso fazer de diferente para minha vida melhorar. Então, olha a beleza dos trechos dessa prece. Ele continua. Dai-me a força de suportá-la sem queixumes. Então, que eu não fique por aí chorando pelos cantos, dizendo que minha vida é horrível. Que eu entenda por que minha vida está horrível e que eu aprenda e saiba o que é que eu preciso fazer para melhorar e mudar ela. Livrai-me dos maus pensamentos. Afinal, é através dos maus pensamentos, do desânimo, da tristeza, do chororô, que a gente dá espaço para o obsessor montar na gente e fazer a gente ver a nossa vida como se fosse a pior do mundo.
Eu explico muito disso lá nas palestras sobre defesa psíquica e também nas palestras sobre como trabalhar e reduzir a ansiedade. Vale a pena assistir. E aí continua. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Então, a gente geralmente está com defeito. A gente está errando. A gente está fazendo coisa ruim que está fazendo a nossa vida ser como é. Então, me mostra, Deus, onde é que eu estou sendo rígido? Onde é que eu estou sendo errado? Onde é que eu não estou aceitando que eu estou errando sim? E me mostra o que é que eu tenho de fazer de diferente para minha vida ir pro eixo. E tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, porque quando eu sou orgulhoso, eu não aceito que eu estou errado nunca. Então me tira dos olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. No caso, perceber e confessar o quê? Os meus próprios erros. Afinal, tá aqui na conjugação certinha. A gente precisa capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Quais? Capaz de impedir e confessar o quê? Os meus defeitos. Recontinua. A ti, sobretudo, escolha o nome do seu anjo guardião. Meu anjo guardião que mais particularmente velas por mim. Então, de novo, tô aqui falando, ó, você aí, que é o principal que me guarda. E a todos vós também, espíritos protetores que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno de sua proteção. Então, não é só dizer, ah, você, meu anjo guardião, me protege aí. Eu quero me tornar cada dia mais uma pessoa digna de merecer sua proteção de boa vontade. Conheceis as minhas necessidades. Você vê tudo que está acontecendo na minha vida. Então não preciso ficar pedindo para você. Sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus, do Pai Criador. E aí vem a segunda prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento. Então que eles me deem sustento quando eu estiver fraco, borocochô das ideias. E que sustentem se desfalecer, que eles me ajudem a ficar em pé diante de tudo que está acontecendo na vida. Fazem, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade. Essa aqui é uma prece linda, você deveria fazer ela em pé, clamando ela, falando as palavras dela e sentindo ela. Porque assim a gente sente muito mais forte. Mas, obviamente, você pode fazer na sua mente e tudo mais. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração, um testemunho de sua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu as forças que me faltam nas provas da vida. Então, eu que às vezes estou sem força para resistir. Para resistir às inspirações do mal, a fé salva e o amor consola. De novo, olha como é bonito. A fé salva, porque eu acredito que aquilo vai passar, e eu acredito que eu não estou sozinho. E o amor consola, porque eu amo a Deus, eu confio em Deus e eu sei que Ele está comigo. E aí a última prece vai e fala: Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velais sobre os homens. Então aqui, de novo, eu estou dizendo, ó, vocês, anjos guardiães, que eu sei que estão aqui ao meu lado, me protejam, me ajudem nesse momento. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Força de se manter no caminho certo, coragem para agir com um coração lutando contra os desafios e resignação para aceitar o que eu não posso mudar. Ele continua. Inspirai-nos tudo o que é de bom, detende-nos do declive do mal, então nos impede de se sentir declinado, interessado em fazer o mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Então, que o meu anjo guardião sempre possa encontrar no meu coração espaço para que eu sinta ele. Fazer com que sintamos que um amigo devotado está sempre ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha de nossas alegrias. Então, que o meu anjo guardião me ajude a ficar o menos tempo possível sofrendo e que ele me ajude sempre a voltar para o eixo da alegria e da felicidade. E aí continua. E tu, meu bom anjo, nunca me abandones. Necessito de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praza Deus enviar-me. Por que praza Deus enviar-me? Porque para Deus, me ver evoluindo é de certa forma um prazer. Então, Deus vai me mandar provas, sim, para que eu vença essas provas e que eu continue evoluindo como espírito. Então, acho que tá óbvio aqui porque eu sempre digo que essa prece aqui é a minha favorita no kardecismo, que não tem uma prece de devoção mais bonita do que isso daqui.
e do quanto vocês precisam trabalhar a conexão com o anjo guardião de vocês, porque é através disso daqui que vocês vão perceber cada vez mais a profundidade que deve se ter na sua relação com o anjo guardião. Tenho certeza que se vocês fizerem essas preces com mais frequência, se vocês tirarem sempre um momento para fazer essa conexão com o anjo guardião, vocês vão encontrar em vocês uma força absurda para acreditar na vida, para acreditar de que as coisas podem melhorar e de que vocês podem ter um resultado diferente nela. Então, foi muito bom ter tirado esse tempo aqui para ler essa prece e renovar esses votos com o meu anjo guardião e também renovar em vocês essa vontade de ter uma relação com o anjo guardião para que a gente entenda ainda mais o valor deles. Que o sucesso seja a única possibilidade. Voltando então aqui ao nosso texto, a gente estava aqui no livro do Céu e Inferno, na reunião passada, lendo sobre a interpretação que a Bíblia dá à interpretação dos anjos guardiães. Lendo aqui esse trecho que fala do concílio de Latrão. O concílio, para quem não sabe, eram reuniões que a Igreja Católica fazia entre os seus bispos, arcebispos, para interpretar determinados textos da Bíblia e decidir qual a opinião de toda a Igreja sobre um determinado tema. Para quem estuda direito, seria algo parecido com a jurisprudência. E aí a gente parou aqui nesse trecho aqui, que eu vou voltar a ler, para a gente ir entendendo como originalmente a igreja interpretava os anjos. Bora lá. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Por que eu tô lendo esse trecho aqui, o que é que ele significa? Esse trecho aqui, ele fala sobre o fato de que, para esse trecho da Bíblia, existe o corpo e os espíritos que vêm ao corpo, no caso nós humanos, e existe a alma, que são os espíritos que só viveram lá no plano espiritual, no caso os anjos. E aí continua. As duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Bora lá, vou reler com calma porque esse trecho realmente é complicado para vocês acompanharem o que está sendo dito aqui. Na verdade, eu vou voltar de cá, porque aí vai ficar mais fácil para a gente entender. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamentalmente distinção entre os anjos e os homens. Então a gente está no trecho que está falando da diferença entre os anjos e os homens. E aí fala: ensinam-nos que os primeiros são puros, no caso os anjos, enquanto nós, os segundos, se compõem de um corpo e de uma alma. E esse corpo ele é imperfeito, afinal ele é material. E a alma, como a gente já sabe, segundo o livro dos Espíritos, é o nome dado ao nosso espírito enquanto está encarnado. Quando você morre, você tem espírito. Enquanto você estiver encarnado, você deve chamar seu espírito de alma. E aí continua. Isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem misturar como dissociada da matéria. Então, segundo essa visão aqui, os anjos eles vivem sem precisar de corpo e eles nunca precisaram encarnar num corpo para poder evoluir e fazer nada, segundo a visão do catolicismo. O kardecismo acredita que sim, os anjos foram espíritos que foram evoluindo aos poucos e chegaram ao alto grau. E aí continua. Por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar com ela uma só pessoa, sendo tal essencialmente o seu destino. Então aqui a gente vê nesse trecho que fica bem claro que para os humanos a principal diferença é essa, que nós temos um corpo e esse corpo tem um espírito dentro. Enquanto os anjos, eles nem sequer encarnaram, segundo essa interpretação aqui, e o espírito deles existe sem precisar de corpos físicos. Ele continua. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Então, em outras palavras, enquanto você está encarnado e vivo, o seu corpo ele tem influência sobre o seu espírito. Afinal, se você, sei lá, tá obeso, você não dorme direito, você não come direito, etc, etc. O estágio
de como o corpo se sente vai influenciar no seu espírito e como você está se sentindo. Assim como o seu espírito, se ele não estiver equilibrado bem espiritualmente com orações, dedicação, amor, evolução, ele também vai influenciar no seu corpo. Por isso está dizendo aqui, os dois se influenciam. Ele continua. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sem debaixo de imagens mais ou menos aparentes. De novo, tá aqui em linguagem de erudito difícil, mas o que está dizendo aqui é o seguinte, que para nós humanos, às vezes é difícil controlar a nossa emoção, a nossa forma de ver a vida, por quê? Porque o que a gente pega do plano externo, objetos externos, que nem tá aqui, vem e influencia a gente no nosso interno. Bora lá em outras palavras. Vamos dizer que você está no trabalho e alguém chega na sua mesa e briga com você. Você estava lá na sua parte trabalhando tranquilo. Você estava no seu mundo interno, digitando suas coisas, fazendo seu trabalho. E um objeto externo, alguém de fora, vem e te grita: "Você é incompetente, não fez nada!" Como é que você vai ficar? Com raiva. E aí tá falando que o nosso corpo físico, por ele ter reações a agressões, ele tende a ter uma imagem mais ou menos transparente do que é a realidade. Então tá dizendo aqui, o teu corpo biológico, humanoide, ele influencia nas suas emoções. E quanto mais você trabalha o seu espírito, mais você se afasta dessas emoções animalescas e mais você se torna racional e capaz de se controlar. E aí continua. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber a Deus e os anjos sem atribuir-lhes forma visível e palpável. Porque aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente precisa criar imagem de como seria o anjo, uma pessoa com asas nas costas e que fica flutuando, e a gente precisa criar uma ideia de Deus como um homem velho sentado num trono, olhando a tudo e a todos. E não é bem assim. E aí continua. O mesmo se dá quando aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir-se de formas tangíveis e palpáveis. Por isso na Bíblia, quando fala-se que viu o anjo, geralmente os profetas dizem que o anjo era um bicho estranho com milhares de asas e milhares de olhos. Ou então como um humanoide com asas nas costas e por aí vai. E aí continua. Essas formas, no entanto, não passam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos de acordo com a missão do seu encargo. Então está dizendo aí, a forma com que cada profeta via o anjo era de acordo com o que ele precisava ver, mas que em diversos trechos, anjos, até com o mesmo nome, são interpretados de formas diferentes. Quer dizer, fisicamente. Então, um via como um homem alado, outro via como olhos e asas, outro via como anéis girando e por aí vai, que nem tem lá nas descrições da Bíblia. E aí continua. Seu ser e movimento não são localizados nem circunscritos a um limite e fixo ponto no espaço. É complicado ler isso daqui se você não tiver uma cabeça que entende o contexto. O que tá dizendo aqui é o seguinte, você aí que tá me ouvindo, você tem um corpo, não é? E o seu corpo, ele está limitado e circunscrito ao seu corpo, entenderam? Você tem um espírito e o seu espírito está dentro do seu corpo. Então, nós humanos temos um corpo limitado. Eu tenho 1,90, então meu corpo, meu espírito está preso dentro desse corpo de 1,90. Já o anjo, ele por não ter um corpo, ele pode se manifestar e se apresentar aos humanos de várias formas físicas e de várias formas astrais. Então, o que essa frase quer dizer é basicamente isso. O anjo vai aparecer para você da forma que ele quiser, de acordo com o que for necessário, já que ele não tem um corpo que nem você. E olha as palavras que ele bota para poder explicar isso. Seu ser e movimento não são localizados, então ele não tem um corpo. E nem circunscritos, então ele não tem limite. Sua mão não termina no final dos seus dedos,
Isso é isso que significa estar circunscrita. Ela está circunscrita à ponta do seu dedo. E aí continua: limitado e fixo no ponto de espaço. Basicamente, seu corpo parado. Pra que uma frase tão difícil para falar algo tão simples? Aí você se complica, Kardec. Continuando. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo. Então, de novo, como o anjo não tem corpo, ele não ocupa um espaço no universo. Mas assim como a nossa alma existe integralmente no corpo, em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão quase que simultaneamente em todos os pontos e partes do mundo quando assim querem. Basicamente dizendo que o anjo ele é feito de energia e que a energia se comporta e se espalha como quer. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmo, sem outros obstáculos senão a vontade do Criador e os da liberdade humana. Então tá dizendo aí, o anjo, ele pode ir aonde ele quiser, fazer o que ele quiser o tempo inteiro, contanto que não seja um limite, ele ir ao local imposto por Deus, ou que não seja algo ou atitude que tire o livre-arbítrio de nós humanos. E aí continua. Enquanto somos condenados a ver pouco ilimitadamente as coisas externas, então você só vê o que o seu olho consegue enxergar se tiver luz no local. Basicamente vai falar aqui que o anjo consegue ver em todas as direções, em todo o tempo e se mover para qualquer local no espaço através da velocidade do pensamento. Enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho, nas frases de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto do seu pensamento. Então, o anjo, seu anjo guardião agora, pode estar lá depois de onde Judas perdeu as botas, mas se a concentração dele estiver em você, parte da energia dele está contigo e ele está te protegendo. Em outras palavras, é isso. Os seus conhecimentos são relutantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez, o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. De novo, uma estrofe, um trecho totalmente confuso na escrita, mas para passar uma ideia simples. Basicamente está dizendo aqui que o anjo, ele não aprende assim como a gente. Eu estou ensinando para vocês, vocês estão ouvindo, vocês estão pensando e transformando isso em uma informação. Segundo esse trecho, o anjo, simplesmente por existir, já sabe tudo, já que ele já nasceu perfeito. Então, por isso que está dizendo aqui que o conhecimento do anjo não é resultante de uma indução e do raciocínio. Então, ele meio que não foi ensinado. Ele meio que absorve do fluido universal o conhecimento e por isso ele sabe. De novo, um trecho que poderia ser escrito de outra forma bem simples. A distância das épocas, a diferença dos lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir ao seu espírito. Então, em outras palavras, o anjo pode estar em vários locais ao mesmo tempo, com a sua energia irradiada em vários locais ao mesmo tempo, e isso não vai de forma alguma atrapalhar a percepção dele da realidade. Basicamente, o anjo é aquela pessoa que consegue cozinhar, lavar roupa, ouvir uma palestra e ainda fazer um monte de tarefa e não perder atenção em nada. Basicamente é isso. E eu vou parar aqui, porque já deu 7 horas e não dá para eu continuar, já que agora vai começar toda uma descrição chata, com palavras desnecessárias para continuar a definir como é o corpo espiritual de um anjo. Pai, tenha piedade de mim, para a próxima palestra eu ter paciência de explicar isso aqui. Que vocês então tenham a conexão com o anjo guardião, como foi ensinado, façam essa oração aqui, como eu já ensinei a vocês, e tenham fé no anjo guardião de vocês e na capacidade que cada um tem de evoluir. Eu espero de verdade que vocês trabalhem isso, que vocês criem essa relação, ouçam de novo lá a palestra quantas vezes for preciso no YouTube e aproveitem de verdade, porque aqueles que realmente se conectarem, vivenciarem e criarem laços com seus anjos guardiães, eu tenho certeza que
o sucesso será a única possibilidade.